única correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do 7º ano, tudo bem com você? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área. Estamos iniciando uma nova apostila, estamos iniciando um novo capítulo. Vamos falar sobre as grandes navegações, que está dentro desse contexto de transformações que fazem parte deste período, a passagem do período medieval para o período moderno. Todas aquelas transformações que estão ocorrendo no mundo, desde ali do fim do feudalismo, a centralização de poder, mudanças na produção artística, mudanças na concepção de mundo, mudanças no relacionamento com Deus. Nós vimos isso aí na última aula, com a religião sendo transformada pela reforma protestante. E hoje, você vai perceber, a partir de hoje, que as transformações no comércio vão se tornar cada vez mais intensa. A burguesia agora está buscando expandir os seus lucros e, é claro, o homem também quer conhecer mais o mundo. E olha só, eu quero começar essa nossa unidade, esse nosso capítulo sobre as grandes navegações, apresentando para vocês essas duas imagens aqui. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é a relação que nós podemos fazer entre esta imagem e esta imagem aqui? De um lado, você tem um foguete, uma nave espacial sendo lançada em direção ao espaço. Do outro, você tem aqui alguns navios. Será que dá para nós fazermos uma relação entre essas duas imagens? Eu quero que você pense o seguinte: nos dias de hoje, nos dias atuais, quando nós estamos indo em direção ao espaço, quando estamos lançando naves espaciais, estamos partindo rumo ao desconhecido. Estamos buscando explorar aquilo que nós não conhecemos muito bem. O espaço sideral é uma grande incógnita para o ser humano. Não sabemos que tipo de coisas vamos encontrar lá. Temos muitas dificuldades também para irmos para onde não conhecemos muito bem. Muitas vezes lançamos aí, hoje temos a capacidade de lançar algumas sondas para ir observando. Agora, neste período que nós vamos estudar aqui, no século XVI, no século XV, século XVI, você vai perceber que o ser humano da Europa também está buscando exatamente isso: partir em direção ao desconhecido. O Oceano Atlântico para o homem europeu era conhecido como o Mar Tenebroso, o mar desconhecido. As pessoas não sabiam exatamente o que iriam encontrar um pouco mais adiante. E por isso dá para fazer esse paralelo entre as grandes navegações e a exploração espacial nos dias atuais. Estamos buscando expandir os nossos horizontes. É isso que acontece. E vamos rumo ao desconhecido, porque olha só, no século XV, esse mapa nos ajuda a compreender um pouco melhor. A Europa não tinha conhecimento de como era o mundo, o que existia depois do Oceano Atlântico. Basicamente, esse mapa ilustra para nós, olha só, um pouco do mundo conhecido aqui, o norte da África, a parte europeia também. E perceba, mesmo a parte mais ao sul do continente africano não é conhecida pelos europeus. Geralmente, o deserto do Saara ali provocava uma espécie de dificuldade de deslocamento. Então, o extremo norte da África aqui era bastante conhecido, mas a parte mais ao sul, não. E é aí que vai surgir nesse contexto o grande desafio de buscar, então, explorar, de buscar conhecer. E detalhe, mesmo os animais que existiam não eram conhecidos, é óbvio, e isso fazia com que as pessoas acabassem ficando com muito medo. Imagina, geralmente o desconhecido faz isso. Você já reparou? Tem gente que tem medo do escuro. E por que o escuro causa medo? Porque o escuro impede que você consiga ver claramente as coisas que estão diante de você. E aí, muitas vezes, quando você olha para uma toalha pendurada ali, você é uma pessoa. Não, é só uma toalha, mas você não está conseguindo observar direito. Então, o desconhecido sempre causa muito medo e faz a nossa imaginação criar um monte de coisas. E olha só, esse outro mapa que aparece na sua apostila, aí na página 2, dá uma olhada. Eu quero destacar isso aqui. Olha isso, que engraçado. Repara que nesse mapa você já tem, certo? Você já tem aqui a África. Olha só, esse mapa já é o mapa mais
mais desenvolvido. Você tem a África representada, você tem a América representada também. Repare que a América ela está representada de uma forma ainda bastante incorreta. Bastante incorreta. Olha só o mapa da América do Sul aqui. Mas já está ali. Agora eu quero chamar a tua atenção para esses animais que aparecem no meio do mapa desenhados aqui. Realmente o imaginário popular nessa época era assim, criava criaturas incríveis, criaturas fantásticas, como essa aqui, por exemplo. Os navegadores, quando partiram rumo ao desconhecido, não tinham plena certeza que de repente não iriam encontrar terríveis monstros no meio do mar. E pensa comigo, o que é um monstro? Um monstro nada mais é do que um animal desconhecido. Tanto que os europeus, quando chegaram aqui na América também e encontraram os jacarés, por exemplo, eles imaginavam que aquilo era um monstro, porque um monstro nada mais é do que um animal desconhecido. Não é isso? E eles achavam, imaginavam criaturas fantásticas, então, como essas serpentes. A primeira coisa, então, que eu quero que você tenha em mente é que estes navegadores eram extremamente corajosos. Arriscavam as suas vidas nestas embarcações, porque poderia acontecer naufrágios, mas principalmente eles encaravam aí, tinham coragem para encarar os terríveis monstros, o terrível monstro Pikachu que aguardava ali no meio do oceano. E mais, e o medo ainda de repente chegar num ponto em que a Terra acabava e eles iriam despencar rumo ao infinito. Porque tem esse outro detalhe também. Neste período que nós estamos estudando aqui, século XIV, século XV, século XVI, as pessoas ainda não tinham plena convicção de que a Terra tinha um formato, então, arredondado. Muita gente ainda acreditava que a Terra era um disco e que talvez, quando chegasse lá na ponta, iria cair. Tem gente que acredita nisso até hoje, né? Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Vamos focar, então, aqui as nossas atenções nesse processo das grandes navegações? Vamos conhecer um pouco mais disso aí? Então, vem comigo. Olha só, o processo das grandes navegações começa com 2 países, Portugal e Espanha. Mais especificamente com Portugal. Na sequência, vamos falar sobre a Espanha também. Mas os portugueses são pioneiros nesse processo de se lançar aqui rumo ao Oceano Atlântico. Qual o objetivo? Por que eles fizeram isso? Por que se arriscarem tanto? Por quê? Eles estavam buscando o quê? Apenas o conhecimento? Não. Você vai perceber que tem outras coisas envolvidas. Mas isso eu vou te contando conforme nós formos avançando no capítulo. Na aula de hoje, eu quero que você entenda, tenha bem claro aí quais são os fatores que fizeram com que Portugal fosse o pioneiro neste processo. Legal? Porque não se esqueça, geralmente o comércio, antes das grandes navegações, era feito aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo. Tá vendo aqui, ó? O Mar Mediterrâneo. Ó, cidades italianas, lembram disso? As cidades italianas vinham buscar aqui em Constantinopla diversos produtos, compravam esses produtos e traziam aqui para a Península Itálica. Inclusive, isso fez com que as cidades italianas desenvolvessem o comércio, gerassem riqueza, e o berço do Renascimento Cultural, lembra o Renascimento Cultural? Foi a Península Itálica. Então, durante muito tempo, esse comércio mediterrâneo era o comércio, o Mar Mediterrâneo era a rota pela qual passava esse comércio. Mas os portugueses agora vão desbravar novos mares, vão buscar novos caminhos. E como eles vão fazer isso? Por que eles vão fazer isso? Vamos descobrir a partir de agora, então? Olha só, acompanha comigo, veja aí. Então, galera, o primeiro ponto que eu destaquei para vocês é o seguinte: posição geográfica. É fundamental. Olha só, Portugal está no extremo oeste aqui do continente europeu, de frente para o Oceano Atlântico. Então, essa posição geográfica, é claro, é um estímulo para que os portugueses se lançassem ao mar. Então, esse é o primeiro destaque, beleza? Se eu lhe perguntar quais são os fatores que contribuíram para o pioneirismo português, o primeiro você já sabe. É só olhar aqui, ó, na Península Ibérica e destacar Portugal. E repara, nos dias de hoje, tá, Portugal é formado também por algumas ilhas aqui que você pode ver que estão pintadas também. Estas ilhas foram descobertas dentro desse processo de grandes navegações. Por isso elas foram incorporadas ao território português e hoje fazem parte de Portugal também. Inclusive, talvez uma das mais famosas aqui seja a Ilha da Madeira,
Porque na Ilha da Madeira nasceu um jogador de futebol que tem nome de craque. Joga até mais ou menos um tal de Cristiano Ronaldo. Lembra dele? Ilha da Madeira. Então, a Ilha da Madeira faz parte de Portugal exatamente porque foi descoberta dentro deste processo das grandes navegações. Beleza? Fechou o tópico número 1, posição geográfica. Segundo elemento que eu quero destacar aqui é a experiência de navegação marítima. Os portugueses, exatamente por estarem ali de frente para o oceano, desde muito cedo, eles começam a desenvolver algumas técnicas navais. E outro detalhe importante também, vou voltar essa imagem do mapa aqui para você. Olha só, Portugal acabou se tornando também um local de passagem para os navios que vinham do Mar Mediterrâneo, em direção aqui, ó, ao Mar do Norte, para comercializar nessas outras regiões. Então, acabou se tornando ali o meio do caminho, um ponto de passagem. E com o passar do tempo, nós temos ali alguns grupos que começam a se especializar para fazer reparos em barcos, e isso vai atraindo cada vez mais pessoas. Portugal se torna um ponto de passagem, um ponto de uma parada para esses navegadores. E isso faz com que cada vez mais essas técnicas navais elas vão se desenvolvendo dentro de Portugal. Beleza? Então, número 1, posição geográfica. Número 2, uma experiência de navegação marítima. Os portugueses estão aí se lançando ao mar desde muito cedo. Terceiro ponto, a precoce formação do Estado. Meus queridos, lembram que nós estudamos alguns meses o processo de centralização de poder dentro de Portugal. E eu disse que Portugal foi a primeira monarquia da Europa a centralizar o seu governo. Lembra disso? Nós falamos ali sobre a Revolução de Avis e tal, a gente foi percebendo ali como dentro de Portugal o feudalismo ele foi desaparecendo mais rápido e o rei conseguiu centralizar o poder. Isso foi importante porque o rei, junto com o apoio da burguesia, que também foi nascendo dentro de Portugal, financiou, organizou estas expedições. Então, dentro de um reino que tivesse o poder fragmentado, seria mais difícil, né? Porque um está organizando uma coisa, o outro está fazendo outra. Ali não. Você já tem um rei que tem o controle sobre todo o território e este rei está organizando este processo das grandes navegações. E isso acontece dentro de Portugal. Legal? Então, esse é um outro elemento que já está linkado aqui. O 3 e o 4, eles estão juntos. Então, o 3, a precoce formação do Estado, ou seja, Portugal é a primeira monarquia a centralizar o poder. Depois vem a Espanha, depois vem a França, a Inglaterra, mas Portugal é o primeiro, então sai na frente. Os reis ali vão estar buscando estimular o desenvolvimento comercial e você vai perceber que as grandes navegações têm exatamente como objetivo desenvolver o comércio dentro do território português. Número 4, como eu disse também, o apoio da monarquia, da burguesia e da Igreja Católica. Professor, a Igreja Católica também apoia este processo das grandes navegações? Com certeza, meu querido, eles apoiam. E por que será? Vou te falar. Está no contexto da Contra-Reforma, da reforma, das transformações que estão ocorrendo ali. E é claro, mesmo antes do movimento da reforma, mesmo ali durante o século XV, 1400 e tralalá, a igreja já apoia. Por quê? Porque ela espera que, descobrindo novos lugares, caso haja ali seres humanos, esses seres humanos também possam ser catequizados, possam se tornar cristãos. Depois da reforma protestante, então, aí a igreja vai incentivar com todas as forças. A igreja vai pegar aquele grupo lá, lembra? Os jesuítas, que eu falei para vocês, durante a Contra-Reforma, os jesuítas foram encarregados de saírem pelo mundo catequizando. Então, esses jesuítas vão ser enviados para a América, vão ser enviados para a região das Índias ali, exatamente com o propósito de catequizar, de levar a mensagem católica para estes novos povos. Então, existe sim um apoio da igreja e esse apoio é muito importante. Questão número 5. Pessoal, não dá para você ir para o mar, para o Oceano Atlântico, sem os instrumentos adequados. Então, não teria como você ir para o mar sem um barco adequado, sem instrumentos que permitissem a localização. E os portugueses, eles tinham ali, em virtude do contato com os árabes, você se lembra disso? Os árabes permaneceram durante muito tempo, cerca de 7 séculos, na Península Ibérica.
E esse contato com os árabes fez com que os portugueses conhecessem muita coisa, muitos instrumentos, acabassem adquirindo muitos conhecimentos da cultura árabe também. E 2 pontos aqui são bem importantes, 2 instrumentos. Eu destaquei 2, são vários, mas eu destaquei esses 2 aqui. A bússola e o astrolábio. Estes 2 equipamentos são fundamentais para que os navegadores consigam se localizar em alto mar. Por quê? Lá no meio do Oceano Atlântico, você não tem pontos de referência. Durante muito tempo, o tipo de navegação que era praticado era chamada navegação de cabotagem. O que é isso? Você faz a sua navegação próxima da costa. Então você vai ali olhando, né, a costa, a terra lá, o litoral, e você vai conseguindo fazer contornando ali, você consegue ter um ponto de localização. Agora, quando os camaradas vão para o meio do oceano e perdem de vista a costa, eles não têm nenhum ponto de localização. E eles precisam se localizar de alguma forma. A bússola, ela serve para isso, e o astrolábio também. O astrolábio permite que o navegador se localize a partir das estrelas. E estes instrumentos foram desenvolvidos pelos árabes. Esse contato, então, ali na Península Itálica, na Península Ibérica, permitiu que os portugueses, então, entrassem em contato com esses instrumentos e agora pudessem usá-los dentro do processo das grandes navegações. Então, item 5, avanços tecnológicos herdados dos árabes. Item número 6, investimento em conhecimento científico relacionados à navegação. Galera, o desenvolvimento científico é fundamental para que você consiga avançar em qualquer momento da história. Você percebe, o que é a ciência? A ciência é um tipo de conhecimento muito próprio, que tem por objetivo conhecer o mundo e permitir que você consiga interferir nesse mundo físico. E os portugueses, eles se dedicaram muito, houve um grande incentivo por parte do rei, por parte da monarquia, por parte da igreja, de certa forma também, para que houvesse um desenvolvimento científico no sentido de proporcionar as grandes navegações, criando tecnologias para os barcos, desenvolvendo ali os instrumentos, como eu mostrei para vocês, a bússola e o astrolábio, desenvolvendo, por exemplo, a astronomia, ou seja, o conhecimento dos astros. É impossível você navegar se você não conhece os astros, as estrelas. O desenvolvimento da cartografia. Que é isso mesmo, professor? Cartografia, os mapas. Então, existe toda uma técnica muito elaborada, um método para você construir mapas com precisão. E essa ciência também foi sendo desenvolvida dentro do território português. E, por fim, eu quero mostrar para vocês aqui quais são os interesses. Então, olha só, recapitulando. Vamos recapitular antes de passar para os interesses? São 6 pontos que eu quero que você se lembre. Destaca, anota no seu caderno. Primeiro, posição geográfica. Então, por que começa com Portugal? Primeiro, posição geográfica. Eles estão de frente para o mar. Segundo, experiência de navegação marítima. Os portugueses já desde de décadas, de séculos anteriores, eles estavam ali desenvolvendo, exatamente por estarem de frente para o mar, desenvolvendo técnicas marítimas. Terceiro, precoce formação do Estado. O fato da centralização de poder ter ocorrido muito cedo dentro de Portugal. Portugal é a primeira monarquia da Europa Ocidental a centralizar o seu poder. E este rei vai estar apoiando, então, este processo das grandes navegações com o objetivo de desenvolver o comércio. Então, é óbvio que a monarquia também vai estar participando e apoiando este processo. E a igreja também. A igreja apoia esse processo. Por fim não, questão 5. Os avanços tecnológicos herdados dos árabes em virtude daquele longo contato ali na Península Ibérica. E agora sim, por fim, o investimento em conhecimentos científicos relacionados à navegação. Então, estes são 6 elementos aí que eu destaco para vocês. E olha só, esse é um mapa mundi aqui de 1498. Você repara que ele é bem diferente do que nós temos nos dias atuais. Precisa desenvolver muito aqui ainda para chegar ao que nós temos nos dias de hoje. Agora eu quero, nessa reta final da aula, apresentar para vocês alguns interesses. Né? Quais são os interesses? Por que, então, se lançar rumo ao desconhecido? Primeiro, existe um interesse comercial, certo? Este é o primeiro elemento que eu preciso destacar para você. Então, existe um interesse em tentar buscar produtos lá na região que era conhecido como Índias,
de forma que esses produtos possam ser trazidos para a Europa a um preço mais barato e também, ao invés de comprar ali das cidades italianas, porque é isso que acontecia. Os comerciantes da Europa, de forma geral, compravam nas cidades italianas. Então, os portugueses vislumbraram nestes produtos que vinham da Ásia, ali do Oriente, vislumbraram uma boa possibilidade de lucros e pensaram o seguinte: será que nós não conseguimos encontrar uma outra rota comercial para que nós possamos buscar esses produtos? Por quê? O mar Mediterrâneo não dá. O mar Mediterrâneo ali é fechado e quem faz esse comércio são as cidades da Península Itálica, Gênova, Veneza. Se nós quisermos entrar nessa rota aí, vamos ter que fazer guerra. E não é tão interessante fazer isso agora. Será que não existe uma outra rota? Então, existe esse interesse comercial. O segundo ponto também que precisamos destacar é a expansão da fé católica. Como eu já disse anteriormente, a igreja apoia essas grandes navegações exatamente com o objetivo de expandir a fé católica. Então, são dois pontos aí, dois elementos importantes dentro do contexto de interesses: desenvolvimento comercial e expansão da fé católica. Legal? Olha só, como começa então esse processo das grandes navegações? O processo das grandes navegações começa então com a tomada da cidade de Ceuta. Aqui, olha só, vou destacar para você a cidade de Ceuta, aqui na parte africana, no norte da África. Você repara aqui, né? Esse aqui, só para você entender esse mapa. Isso aqui é um pedacinho da Península Ibérica, tá, gente? Ó, o Reino de Portugal está aqui, aqui seria a Espanha, aqui você tem o chamado Estreito de Gibraltar, que é a passagem do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, e bem nessa parte aqui você tem uma cidade comercial extremamente importante, uma cidade que era dominada pelos povos islâmicos. Lembra? Eu disse para vocês que os islâmicos haviam tomado todo o norte da África e também tomaram a Península Ibérica. Houve aquela guerra da Reconquista e os árabes foram expulsos da Península Ibérica. Lembra disso? Mas eles continuaram ali no norte da África. E essa cidade era um importante centro comercial, uma cidade extremamente rica. E os portugueses vão conquistar essa cidade. Aqui tem um processo, um passo a passo, dos navios que saíram ali de Lisboa até chegarem aqui em Ceuta. Então, a conquista de Ceuta marca o início do processo da expansão marítima portuguesa. Este é o primeiro elemento. E é interessante que, se você ler ali na página 4 da sua apostila, você vai perceber que o rei de Portugal, na época, ele deu como desculpa ali a ideia de que, não, eu quero ensinar para os meus filhos que eles devem lutar contra os mouros, contra os islâmicos, assim como nós lutamos no passado. Então, eu vou pegar meus filhos e vamos fazer uma luta contra os árabes, contra os islâmicos. Mais ou menos, né? Existia um grande interesse comercial e é isso que atraiu a atenção dos portugueses. E o fato é que a cidade de Ceuta acabou mesmo sendo tomada, então, pelos portugueses, que viram ali uma possibilidade de riqueza gigantesca. E aí o rei entendeu que este processo de expansão marítima seria muito interessante. E a partir deste momento, então, da tomada de Ceuta em 1415, ali início, então, do século XV, inicia-se o processo de grandes navegações, que vai fazer com que lá em 1500 os portugueses cheguem ao que hoje nós conhecemos como Brasil. Então, olha só, Ceuta 1415, Brasil 1500. Você está reparando? Não é uma coisa assim, ó, do dia para a noite. É um processo longo, demorado. Vamos conhecer um pouco mais esse processo. Porque começa aqui, mas não vamos direto para o Brasil. Não. Primeiro, o que acontece? Os portugueses, eles vão se direcionar, eles vão atrair a sua atenção ali para a região das Índias. E aí, só para você entender o contexto aqui, professor, mas por que eles vão para as Índias? O que aconteceu? Lembra que eu tinha dito que o comércio geralmente era feito pelo Mar Mediterrâneo? Esse comércio no Mar Mediterrâneo ele vai ficar bastante comprometido depois que os turcos otomanos atacam a cidade de Constantinopla. Por quê? Vou te explicar. Olha só, para os produtos chegarem até a cidade de Gênova e Veneza, ele passava por um longo caminho. Primeiro, ele vinha pela Ásia, ali por via terrestre, até chegar à cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. O que acontece? Essas cidades italianas iam então até Constantinopla e ali compravam os seus produtos. Compravam e traziam para a Península Ibérica. Acontece que
Quando os turcos otomanos tomaram o Império Bizantino, tomaram a cidade de Constantinopla, essas rotas terrestres elas foram bloqueadas e aí os produtos não chegavam mais. Poucos produtos chegavam e chegavam com um preço ainda mais caro. Então, tudo isso, gente, está incentivando os portugueses a buscarem outras rotas para atingir a região ali das Índias em busca desses produtos. Legal? Olha só, vamos então conhecer esse périplo africano. Como é que foi isso aí? Professor, o que é périplo africano? Périplo é esse contorno aí do continente. Então começamos aqui, olha só, a cidade de Ceuta, você está vendo ali? Ceuta foi o primeiro elemento em 1415, eu destaquei aqui. E aí, pouco a pouco, você tem outras regiões que vão sendo conquistadas. Olha só, a Ilha da Madeira, que está aqui, vai ser encontrada em 1419. A Ilha da Madeira, que, como eu disse, faz parte do território português. Continuando o seu processo de expansão, os Açores, entre 1418 e 1432, o Cabo Bojador, que é essa região aqui, ó, o Cabo Bojador, que vai ser conquistado em 1434, a região de Cabo Verde, que está aqui, também vai sendo conquistada, Guiné, Cabo da Boa Esperança, o Cabo da Boa Esperança, quero chamar a sua atenção, 1488, é essa região aqui embaixo. Então, os portugueses, pouco a pouco, foram conquistando o litoral africano e foram estabelecendo ali algumas feitorias. Professor, o que é feitoria mesmo? Pessoal, feitorias são entrepostos comerciais. Eles começavam a comercializar com esses grupos humanos que viviam ali e vão lucrando cada vez mais. Inclusive, começam a comercializar também escravos negros. Agora, o Cabo da Boa Esperança ele vai ser cruzado em 1488. Era chamado de Cabo das Tormentas. Por quê? Essa é uma região aqui de passagem entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. E exatamente por conta disso, é uma região muito tumultuada, é uma região com mares bravios e muitos navios acabavam afundando ali. Quando, então, o Bartolomeu Dias consegue cruzar o Cabo das Tormentas, a primeira coisa que os portugueses pensam, yes, encontramos uma passagem para as Índias. Se contornamos a África, porque eles não tinham certeza de que era possível contornar aqui. Então, se contornamos a África, vamos continuar avançando para ver se conseguimos chegar às Índias. E esse Cabo das Tormentas foi, então, rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança. E, por fim, em 1498, o navegador chamado Vasco da Gama, e daí o time de futebol que faz uma homenagem a esse navegador. Inclusive, se você olhar no escudo do Vasco da Gama, você vai perceber que existe uma caravela. Vasco da Gama, então, se torna o primeiro português a chegar oficialmente aqui em Calicut, nessa região que era conhecido como Índias. Só lembrando que Índias era um termo genérico para toda essa região asiática aqui, que inclui a Índia, inclusive vai incluir a China também. Beleza? Galera, então é o seguinte, esse foi o objetivo da primeira aula. Mostrar para vocês os motivos ali do desenvolvimento comercial, a expansão da fé católica, as razões para o pioneirismo português, por que começa em Portugal, e mostrar esse start, aí, o início do processo. Para fechar essa aula, eu preparei um videozinho que ilustra tudo isso que eu falei para você de uma forma um pouco mais divertida e na sequência nós encerramos a nossa aula. Beleza? Assiste aí. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China.
Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Fechou, galera? Está aí um resumo, então, de tudo que eu falei de maneira animada. E agora, faça a sua tarefa. Na próxima aula nós damos continuidade, então. Grande beijo no seu coração e até lá. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.